Então, a gente vai retomar a leitura aqui de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e seguintes, dentro dessa ideia: transmitir-vos o que eu recebi, a tradição, coisa preciosa, tesouro que se guarda. Paulo vai dizer: olha, vocês são como pessoas que levam um tesouro em vasos de barro. É um tesouro que se guarda. Estão prestando atenção? Um tesouro. E aí, e o que eu quero que vocês prestem, que vocês entendam? Quando é que esse texto foi escrito? Por que a importância dele? Porque ele é a primeira profissão de fé. Por exemplo, os textos que nós lemos, todos os dois, o texto do Evangelho de Lucas que lemos e o texto de Romanos que lemos, foram escritos depois desse texto. Então, esse texto aqui foi escrito por volta do ano 51 a 53, 53 e 54, acredito. 53 e 54 depois de Cristo. Nós estamos aí mais ou menos há 20 anos da Páscoa do Senhor. Mas a dinâmica desse texto é muito interessante, porque Paulo vai dizer, ele não vai dizer simplesmente: olha, vou passar uma coisa para vocês. Ele vai dar, nesse texto, ele dá conta de 3 tempos. Quais são os tempos que nós temos aqui nessa carta, nessa primeira evangelho, primeira frase do capítulo 15? Na primeira não, acredito que é no versículo 3º do capítulo 15. Ele diz: eu transmiti a vocês aquilo que eu mesmo recebi. Então, quantos tempos a gente tem aqui? 3. Qual é o primeiro tempo? Três momentos históricos. Qual é o primeiro? O primeiro, vamos voltar para a gente tá firme recebendo a mensagem. O primeiro momento é o momento do recebimento. A hora em que ele recebeu. Qual é o segundo momento? Que ele transmite. Qual é o terceiro momento? Não, o terceiro momento é a hora da carta. Ele está dizendo aos coríntios que quando ele foi lá, ele transmitiu o que ele recebeu. Entendeu? Então, qual é o momento que São Paulo vai aos coríntios? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe que São Paulo vai a Corinto entre o ano 50, 51 e 52. Como é que a gente sabe disso? Sabe disso por Atos dos Apóstolos 18, que diz que ele sai de Atenas, vai a Corinto, e tem um problema lá. E quem é que o recebe lá? Ó, cronologia paulina. Quem recebe ele na hora que ele tem um problema em Corinto? Para a gente saber de onde vem as coisas da Bíblia. Para a gente sacar como é importante a gente saber o horizonte histórico que a gente está. Ele diz assim: eu tive um problema em Corinto, quem resolveu o problema foi um procônsul chamado Lúcio Galião. Lúcio Galião foi primo do filósofo Sêneca. Quem já ouviu falar de Sêneca? E Lúcio Galião, presta atenção, a arqueologia demonstra que Lúcio Galião foi procônsul na Acaia, existem pedras, documentos, entre 50 e 51. Então, Paulo esteve em Corinto entre 50 e 51. Foi a visita, foi a hora em que ele transmitiu. Ele está escrevendo em 53 e 54. Ele transmitiu em 50 e 51. Mas aí a gente tem que perguntar: mas qual foi a hora que ele recebeu? A hora que ele recebeu, se a gente for em Atos dos Apóstolos 9, atenção, a gente vê que Paulo, presta atenção. Atos dos Apóstolos 4, 9. Paulo sai de Damasco e vai para Jerusalém. É aí que ele encontra pela primeira vez a igreja mãe de Jerusalém. Quando é essa saída de Paulo de Damasco para ir para Jerusalém? Em Corinto, na segunda epístola de Coríntios, a gente sabe que ele sai de Damasco para Jerusalém quando Filoprátor era rei de Damasco. E esse cara só foi rei de Damasco até o ano 39 e 40. Quer dizer que Paulo visita a igreja mãe de Jerusalém por volta do ano 38, 37, 39. Percebe? Então, muito provavelmente, a hora que ele recebeu na igreja mãe de Jerusalém essa tradição, porque a tradição é palestina, vocês vão ver que existem elementos que mostram que a tradição é palestina, vem de lá. Foi nessa visita que ele faz à igreja mãe de Jerusalém, em 37 e 39, para transmitir aos coríntios no ano 50, para rememorar o que transmitiu no ano 53 e 54. Então, quando a gente chega nesse texto,
a gente está aqui sentindo pulsar o testemunho da igreja nascente. Então Paulo teve a experiência da visão de Cristo, provavelmente entre 36 e 37, está ali em Damasco, desce para Jerusalém em 38 e 39, recebe esses dados fundamentais da fé, porque ele fica com Pedro, com os apóstolos, quem leva ele até lá é Barnabé, bota ele debaixo do braço e leva, ele sai pregando, vai para Antioquia, de Antioquia começa as missões, chega a Corinto por volta do ano 50, 53, 54 ele escreve esta carta, e aqui ele diz isso que nós vamos ler agora. Vamos lá. Essa profissão de fé, a profissão de fé. O que foi que eu recebi, o que eu transmiti a vocês? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas, meus irmãos? Novo ou Antigo Testamento? Oi? Novo ou Antigo Testamento? Não tinha ainda o Evangelho. Não tinha ainda. Isso aqui é o quê? É o Antigo Testamento. É. Segundo as Escrituras, as palavras... Ele não. A igreja onde ele recebeu. E por quê? E veja só, e aqui a gente tem um elemento palestino. Por quê? Porque no ambiente grego não era tão importante falar de cumprimento das Escrituras. Isso é próprio do ambiente judaico palestino. E nessa tradição aparece 2 vezes, segundo as Escrituras. Estão entendendo como é forte? Então a gente está, para vocês saberem ó, de onde é que vem as coisas, né? A gente está na igreja mãe de Jerusalém, ali, no caldeirão, pegando fogo, a gente está ali. Então quando a gente começa a ler esse texto, então, Cristo morreu pelos nossos pecados, atenção para a palavra, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, de novo, apareceu a Cefas, lembra lá de Lucas? É verdade, ele ressuscitou e apareceu a Pedro, apareceu a Cefas e depois aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive. É como se o apóstolo quisesse dizer, vai perguntar. Enquanto alguns já adormeceram, posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um amortivo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Aquela confissão de Paulo, né? A dor que ele sente, né? A sua graça em mim não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Paulo sofreu, viu? Com a incompreensão, com a dificuldade, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí olha agora no versículo 11, por conseguinte, tanto eu como eles, atenção irmãos, assim pregamos, e nisso vocês acreditaram. Eis o que proclamamos, eis o que acreditastes. Então, o objeto da vossa fé. Se a gente for entrar nessas palavras aqui, eu queria chamar para vocês, de todas essas palavras aqui, só um verbo é um particípio perfeito. Ou seja, só um ele usa como se fosse uma ação que permanece. Todos os outros é aconteceu. Mas um verbo ele usa para dizer aconteceu e permanece. Que verbo vocês acham que é esse? Na língua original. Que verbo vocês acham, pela lógica, que é o que ele usa o verbo para dizer? Um particípio perfeito para dizer que é uma ação que permanece. Ressuscitou. É o único que está nesse tempo verbal. Ressuscitou. É uma ação que permanece. Veja, de que realidade está falando o apóstolo? Não é de uma reanimação. Ele ressuscitou. E aí várias vezes apareceu. Não tem não. A não ser que fale, ele ressuscitado. Apareceu. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. É importante a gente dizer isso aqui, né? Esse apareceu, veja só, o sujeito do verbo apareceu é Jesus.
Quer dizer, não é que os apóstolos viram, é que ele apareceu, ele se mostrou, ele incidiu sobre, ele lhes deu uma experiência. E a gente vai ver nas narrativas que os arrancou da incredulidade e os levou para a fé. Percebe? Não é uma experiência subjetiva, não é uma visão mística da pessoa. Não, é mais do que isso, é revelação. Ele apareceu. Então, visão mística é beleza, entendo? Não estou falando mal não, mas numa visão mística o que pode acontecer, a grande pergunta é algo que acontece ou algo que está só na mente do crente, que Deus dá para que ele veja? É difícil a gente saber, está entendendo? Compreendeu? É uma experiência de visão. Depende de cada uma situação. Deus não mente. Evidentemente, se de alguma maneira a visão se apresenta como uma realidade acontecida, é porque algo de fato está acontecendo. Mas São Paulo vai dizer, por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios: fui levado ao 7º céu, não sei se na verdade ou se somente no Espírito. Veja a noção que ele tem da diferença entre visão e realidade. Quando ele vai falar que viu Jesus Cristo nosso Senhor, ele nunca diz isso. Ele diz: Jesus apareceu. Veja qual é a experiência. Jesus apareceu. Entende, irmãos? Qual é a experiência? Então, com isso aqui a gente termina esses textos que são textos que trazem profissão de fé. Aqui tem os dois elementos. Em todos esses textos que eu li, aparece. Eu sei que vocês estão um pouco cansados, mas segura a onda, que é importante vocês receberem isso. A gente já está falando aqui há uns 45 minutos, tirando o intervalo. 40 a 45. Dá para continuar? Dá para continuar? Sim ou não? Sim. Bora. Então agora, tem dois elementos que aparecem em cada uma dessas situações. Dois elementos, dois acontecimentos fundamentais. Será que a gente já conseguiria dizer? Não, mas aí, não estou falando agora na ressurreição. Na ressurreição. Dois elementos que sempre aparecem. O encontro e a transmissão. O encontro com quem? A aparição é um. E a transmissão. Não é não. Vamos ler as narrativas, ver se a gente consegue achar? Bora ler? Bora ler? Então a gente vai escolher duas narrativas para a gente ler, tá certo? Capítulo 20 de João e capítulo 24 de Lucas. A gente vai ler essas duas narrativas de maneira representativa de todas as outras. Capítulo 20 de João. Capítulo 20 do Evangelho de João. Vamos ler até o versículo... Até o versículo 18. Quem gostaria de ler? 20, versículos 1 a 18. Pronto. Então quem vai ler? João 20, versículos de 1 a 18. Quem está aí, por favor, pega a sua Bíblia. Abre em João 20, versículos de 1 a 18. João 20. Versículos de 1 a 18. Capítulo 20, versículos 1 ao 18. Então vamos lá de maneira fluente e firme. Sim. Seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Só um minutinho, por favor. Está acompanhando, Esmerina? Está conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir? Tá, desculpa, pode continuar. Viu a pedra removida do sepulcro. Continue. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabíamos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro e o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia
Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vá a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse texto é muito bonito, forte, né? E assim a gente deve ser muito objetivo, porque na verdade aqui tem muita coisa que talvez a gente desenvolva no Evangelho de João lá. Mas a primeira coisa é, 2 acontecimentos fundamentais estão ditos aqui. Qual o primeiro acontecimento? O primeiro acontecimento é o da primeira parte, que a gente lê até o versículo 10. Qual é o primeiro acontecimento? O sepulcro vazio. Presta atenção que isso é muito importante. O sepulcro o quê? Vazio. Eu já não tenho mais na frente, porque ele já tem ressuscitado. Mas veja só, mas o sepulcro vazio tudo que a gente leu até agora aparecia, quase tudo, aparecia de maneira explícita ou implícita o sepulcro vazio. Porque quer ver a pregação de Pedro? É importante a gente entender isso aqui, ó. Veja só, o sepulcro vazio não é prova da ressurreição de Jesus. É prova da ressurreição de Jesus, o sepulcro vazio? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Ele pode ter uma outra explicação. Na verdade, os judeus não acreditaram. Se a gente fosse ter tempo de ler as narrações de Mateus, a gente vai ver que os judeus pagam aos soldados para darem uma outra explicação à ausência de Jesus no sepulcro. Qual é a outra explicação? Os discípulos, o quê? Enquanto... Lembra disso aqui? Enquanto os soldados... Os judeus pagam os soldados para dizerem isto. E aí Mateus de uma maneira, a fake news, Mateus de uma maneira muito irônica diz assim, os soldados testemunharam que os apóstolos levaram o corpo, mas como é que levaram, então por que é que eles deixaram? Enquanto nós dormíamos. Que testemunha é essa? Que fala de algo que aconteceu enquanto elas dormiam. Então Mateus muito suavemente, inteligentemente coloca isso em... Isso rolou, porque o Evangelho de Mateus é sobretudo um Evangelho escrito para os judeus, né? Olha, presta atenção, foi uma mentira e ele de maneira irônica coloca, olha, por que os guardas deixaram? Porque roubaram enquanto a gente dormia. Então que testemunha é essa? Que permitam 2 tipos de testemunho. 2 tipos de testemunho, né? Essa aí diz que não aconteceu enquanto eu dormia. Mas, por que o sepulcro vazio, embora não seja uma explicação bastante, digamos assim, não seja uma prova de que Jesus ressuscitou, porque pode, em tese, ter outra explicação, como a própria Maria diz isso, quem levou o Senhor, não é assim? Mas por que é importante o sepulcro vazio? Não é prova, mas é condição. Quer que eu lhe mostre? Eu vou agora, tudo que a gente viu até agora. Quando Pedro fala do Salmo 19, tu não permitirás que o teu santo conheça a corrupção. O que é que Pedro diz? Davi está dizendo isso de quem? De quem, gente? Por que ele diz isso? Por que ele não diz assim? Nós sabemos que Davi não estava dizendo isso dele mesmo. Por que ele diz isso? Prestar atenção à palavra. Porque Davi estava sepultado. E o seu corpo está entre... Irmão, seja permitido dizer com franqueza, ele está sepultado e o seu corpo está entre nós. Então veja,
O sepulcro vazio não é prova de que Jesus ressuscitou, mas é condição, porque se o sepulcro não estivesse vazio, a pregação da ressurreição estava fadada ao fracasso. É importante a gente entender isso, viu, gente? Porque os maiores inimigos não saem de fora da igreja, vêm de dentro. Depois, no final, se der tempo, eu explico porquê. É coisa, invenção, está entendendo? Então é importante. Porque eu vou explicar, hipótese sobre hipótese. Porque se criou, sobretudo da década de 60 para cá, do nosso tempo, a seguinte ideia: o sepulcro vazio não é uma prova da ressurreição de Jesus. Está certo ou está errado? Está certo. Segundo, logo, pouco importa se o sepulcro está vazio ou não. Certo ou errado? É errado. Importa, não é prova, mas é condição. Consequentemente, um suíço chamado Hanskin diz assim: então Jesus apareceu com um corpo glorioso, não quer dizer que ele saiu do sepulcro, não. Um corpo glorioso, um outro corpo, não quer dizer que ele saiu do sepulcro. Isso é uma negação da ressurreição de Cristo. Bonita, com cara de fé. Conversa para... Vem entendendo? Mas não é uma invenção contemporânea. Não é um testemunho da Escritura. Não é. Não é. Não é. É uma heresia. É hipótese por cima de hipótese. É um castelo de cartas, entendeu? Uma hipótese que alicerce outra hipótese. Eu já vi a pessoa fazer um cálculo disso aí, do seu ponto de vista da probabilidade. Não sei se vocês entendem. Cientificamente falando, hipótese por cima de hipótese. Vocês entenderam? E uma lógica também errada. Dizer que o sepulcro não é prova da ressurreição não é dizer que ele não é condição que torna possível a luz. Entendeu? Mas veja, não é uma coisa que sai da cabeça de gente de fora, sai da cabeça de gente de dentro. Eu dizia ontem para a Vilma aqui, para você. Porque quem levanta o calcanhar contra o Filho de Deus é alguém que come com ele à mesa. Judas era um dos 12. Era um dos 12. As piores heresias não saem de fora não, saem de dentro. Então, o sepulcro vazio é coisa importante, a gente guardar isso. Então, é um elemento que faz parte da pregação apostólica. Do começo da pregação apostólica, não é um dado posterior, é do começo. Lembra do discurso de Pedro? Do discurso que tem o A palestinense? Já estão preparados para entender? É do começo, não é depois. Entendido isso aqui? Sim ou não? Entendido. O outro elemento é a aparição. E aí a gente já falou, a palavra grega que fala da aparição, isso aqui a gente vê no texto claramente, né? É a palavra ofé. E eu gosto de dizer isso, eu repito 500 vezes, que a ideia de que Jesus se mostrou, é a mesma palavra que fala das manifestações de Deus no Antigo Testamento. É uma cristofania, uma teofania. Deus se revela, Ele se mostra, Ele incide sobre, dá uma experiência da sua vida ressuscitada. E é muito importante, irmãos, porque o que é que acontece com Maria Madalena? Maria Madalena não está na perspectiva de fé. Ela está chorosa. A perspectiva de Maria Madalena é outra. Ela passa a ter uma perspectiva de fé a partir do encontro com o ressuscitado. Se você verificar, isso é muito interessante, porque isso aqui, veja, ninguém aqui tinha noção de nada, de psicologia, qualquer coisa, mas na época ninguém tinha. Mas todo o testemunho da Escritura é que os apóstolos estavam com medo, chorosos. Como é que eles tomam a declaração da mulher? Como devaneio, como coisa de mulher, como conversa fiada. Quem tira os apóstolos da condição de incredulidade e os leva à condição de crentes é a experiência do Cristo ressuscitado. É a incidência, é a manifestação do Senhor sobre ela. Vocês entenderam isso aqui? Se vocês pegarem o catecismo da Igreja Católica, o catecismo vai dizer exatamente assim, vai dizer isso aqui para nós, mais ou menos do seguinte modo: não é que a fé produziu o ressuscitado, é o ressuscitado que suscitou nos apóstolos a fé. Percebe? Percebe? Não dá para a gente dizer para o povo
inventar coisas sem dizer. Presta atenção, qual é a experiência da igreja? A experiência é essa. A experiência é essa. Cuidado. Forte isso aqui, não é? Então aqui, isso é muito bonito. Agora, sob o ponto de vista existencial, a gente pode dizer, já nesse texto assim, mas o que quer dizer para nós que Jesus ressuscitou? Está falando do fato, da teologia, do testemunho, do sangue, né? Mas o que é? Tudo muda. Tudo muda. Se Cristo ressuscitou, tudo muda. Esse dado, meus irmãos, a pedra do sepulcro rolou. No Evangelho de Mateus diz que quando as mulheres chegam, a pedra rolou e sobre ela tem um anjo. Olha que coisa forte. Essa imagem da pedra que rola. Tem uma... O que é essa pedra? O que é essa pedra? A gente pode dizer tantas coisas sobre essa pedra. Eu vou escolher uma, que é uma coisa que eu achei muito forte, que eu acho que resume muita coisa. Havia uma peça de um cara bem famoso, chamado Calígula, que a primeira parte da peça era o personagem que chegava na frente da plateia, olhava para a plateia e dizia: atenção, os homens morrem e não são felizes. Os homens morrem e não são felizes. Isso é uma pedra. E é grande. Os homens morrem. Essa pedra rolou no domingo da Páscoa. Rolou pelo poder de Deus. A pedra rolou. A pedra rolou. A pedra rolou. A pedra rolou. Onde é que a gente pode buscar a vida eterna? A vida eterna não é só a vida além do, é a participação da vida de Deus. A pedra rolou. A pedra rolou. Onde mais? A pedra rolou. É importante a gente lembrar, nós não estamos falando de mito. Nós estamos falando de realidade histórica. Nós estamos falando de um homem que viveu. Nós estamos falando de homens que testemunharam. Nós estamos falando da realidade de igreja. Nós estamos aqui hoje por conta disso. Nós estamos falando de história, de testemunho. Até a linguagem da testemunha é a linguagem forense, de provas. A pedra rolou. Deus gosta de trabalhar com símbolos. Por isso que a gente tem que ter um coração aberto para entender a fala de Deus nos acontecimentos. Porque os acontecimentos falam mais do que... Os acontecimentos em Deus são preenchidos de logos. Tem significado. Entendeu? Uma pedra que rola. Mas essa imagem também de Maria. E aí a gente pode pensar em todas as nossas dores. Todas as nossas mortes, todos os nossos sepulcros, todos eles, percebe? Mas tem uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? Veja Maria, Ana. Maria tem sede. O que a leva é o amor, é bonito, a imagem do amor no Evangelho de João. João corre. O que é que faz João correr? É o amor. O que é que faz Maria dizer? Onde é que ele está? Eu vou buscar. Olha o desejo de Deus. O movimento, vocês saírem do berço e virem para cá. E se colocar a serviço. É o desejo, é o movimento de Deus. O desejo, eu vou buscar. Tem que ter isso. Abraço. Felipe, vamos se encontrar de novo. Então a gente volta, né? Desejo de Deus. Mas olha, esse desejo de Deus, mas ela estava buscando aonde? No lugar errado. Porque a Escritura diz que ela fazia o quê? Ela se inclinava para dentro do sepulcro.
É forte demais isso. Ela se inclinava para dentro, a gente pode até dizer, para coisas às vezes que não produzem vida. Tem um cardeal, esse aqui diz, vamos pensar em algumas coisas que não produzem vida, onde a gente vai buscar a satisfação da vida, onde a gente busca Deus. A gente busca Deus às vezes no sucesso, a gente busca Deus na satisfação fácil, essa sede profunda de vida que a gente tem. Então Maria estava se inclinando para dentro do sepulcro, buscando Deus onde Ele não estava, porque Cristo não estava. Em realidade, onde Deus não está. Percebe isso aqui? Percebe? Chegou na consciência que Jesus vive, então agora tudo muda, como você dizia, né? Tudo muda. Então é um convite a mudar a mentalidade e a vida a partir agora da ressurreição de Jesus Cristo. É existencialmente profundo, meus irmãos. É profundo demais. Mudar a mentalidade e a vida e se transformar num anunciador. Eu vi o Senhor. Olha que coisa forte, né? Em alguém que anuncia. Mas entenda, Maria também, quando a gente fala de Jesus, incidiu sobre eles. É interessante isso, porque isso faz parte da teologia, do estudo, mas também na nossa experiência pessoal. Como é que Jesus se manifesta para Maria? O que é que ele diz? Oh, estou ressuscitado. É assim que ele diz? É assim? Como é que ele diz? Qual a primeira palavra que ele dirige a ela como ressuscitado? Para se manifestar a ela? Maria. E ela reconhece o chamado. Veja, a manifestação do ressuscitado é um chamado totalmente pessoal, profundo, que dá a alguém uma experiência. E agora ele é portador de uma experiência nova. Abre a vida, abre o coração, dilata a existência, os ritmos, a dinâmica, para essa experiência consoladora, que é a experiência do ressuscitado. É o que a gente faz, por exemplo, nas nossas formações, na nossa busca de Deus, no nosso desejo de estar. Abrir a existência, a experiência consoladora do ressuscitado. E claro que a gente não está pronto, a gente tem que abrir mais, sabe? Deixando que ele vá entrando em todos os recantos onde ainda pode existir morte, onde ainda pode existir essa tendência de querer se voltar para os sepulcros da nossa existência. Deixar que ele vá tomando, iluminando, deixar que essa voz ressoe na alma e modifique o nosso modo de pensar e de agir. Desafio. O que me chamou a atenção é que ela estava olhando para dentro do sepulcro e chorando. Mas antes disso, na narração, ele fala que João entrou, olhou, né, observou, olhou para dentro também. Pedro olhou para dentro, mas ele saiu, né? E João acreditou. Sim. Já ela olhou e ficou chorando. É interessante isso, porque João no Evangelho, né? Por que João chega antes, né? Porque João ama. É essa a questão. Veja só, a gente diz, quem não conhece não ama, e é verdadeiro. Mas é verdadeiro também que conhece melhor quem ama. Porque quem ama tem tempo de olhar, de ouvir, de se deter nos detalhes. Então, as duas coisas são interativas. João ama. Então, João olhou assim e disse, peraí, que história é essa de um ladrão que deixa as coisas dobradas aqui de lado, né? Os panos dobrados, a memória de Cristo. A Escritura diz, viu e creu. Tem até aquela analogia bonita, né? Que o dono da casa, quando ele está na mesa, que ele quer dizer para o servo que ele volta para a mesa, como é que ele faz? Se ele deixa o pano jogado, é porque ele não volta mais. Se ele dobra, espere que eu vou voltar, né? Caramba, isso é Eu me lembro não. Bem, mas é bonito esses panos dobrados, né? Então essa intuição a partir do detalhe, isso é próprio de quem ama. Isso é próprio de quem inclina o coração. Isso é próprio de quem ama. A percepção a partir do detalhe, é de quem gasta tempo, de quem fixa, de quem deseja, é próprio de quem ama. De quem sente o coração arder. A gente vai pegar outro texto, eu não vou deixar vocês sair sem esse outro texto de jeito nenhum. Vamos pegar aqui agora Lucas 24, a outra narrativa.
versículos 12, versículo 12 até o versículo 35, tá certo? Este mesmo. E eu peço, quem gostaria de ler esse texto? 24, 12, é? 12 ao 35. Márcio, por favor, leia o texto para nós. Ele, contudo, levantou-se. Não, mas a partir do versículo 12. Eis que dois Não deles. é 13, porque o 12 é esse mesmo. É. Oxa. Um momentinho. Se for o discípulo de Emaús, A é partir 13. do Ah, esse é o versículo 13, desculpe. Lucas 24. É a letra aqui que está com problema. Bora. é o Versículo 13. Bora. Tem como acreditar sem ver, não. Veio. Versículo 13, vai. Eis Oi? 24, versículo 13 e seguintes, até o 35. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 13 e seguintes. Márcio vai ler com a voz bem forte. Forte assim, para ser ouvido, né? Vai lá. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto Meu sombrio. Deus, como é que coisa forte. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na atração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós. Esse texto é maravilhoso, né?
Primeira coisa que a gente tem aqui, eu queria colocar em evidência duas coisas. É uma aparição, o mesmo contexto. Então, veja como diz a Escritura, como é que eles estão? Com o rosto sombrio. Tem a menção aqui do sepulcro vazio? Tem. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos. Foram muito cedo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam uma visão de anjos. Está vendo aí? Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como elas tinham dito, mas não viram. Né? Então vai falar do sepulcro vazio e vai narrar uma aparição. Mas, meus irmãos, eu queria assim, colocar algumas poucas coisas em evidência, mas que são muito lindas e fortes. A primeira é esse rosto sombrio dos discípulos, né, que não reconhecem Jesus. Maria também não reconheceu Jesus. É forte. Por que não reconhecer a presença do ressuscitado? Para nós isso é muito importante, porque para aqueles da primeira hora, eles tiveram uma experiência que era para a primeira hora. E nós, como é isso? O que é que nos impede, às vezes, também de reconhecer o rosto, a presença do ressuscitado? Então, Maria não reconheceu com os olhos cobertos por um véu de lágrimas, buscando Deus onde ele não estava. Os discípulos tinham perdido a esperança. Essa falta da esperança. Eles estavam indo por outro caminho. Vamos chegar lá. Mas primeiro, essa perda da esperança. A gente na vida do dia a dia, nas lutas de cada dia, a gente vai perdendo a esperança. Perdendo a compreensão do modo como Deus se manifesta, dos lugares onde Ele quer nos encontrar. E a gente vai perdendo a fé, vai perdendo a experiência do ressuscitado. Então é interessante. Então esse elemento aqui, essa falta de esperança, essas coisas que como que nos impedem de ver Jesus ressuscitado, de reconhecê-lo, de perceber sua presença, essa busca de Deus onde Ele não se encontra. Mas outro elemento forte no texto, eles iam no caminho. Interessante isso aqui. O caminho é uma categoria teológica própria de Lucas, a gente já sabe. Quer dizer, Jesus vai no caminho, a palavra segue o caminho, os discípulos também estão no caminho. A vida é caminho. É forte. Quando a gente sai daqui, é caminho, tem uma direção, a vida é caminho. Aqui eles estavam indo para outro caminho, né? Precisaram, a gente vai ver que no final eles mudam o caminho. Mas a vida é caminho. Percebe? A vida é caminho. E é bonito a gente dizer que Jesus se aproxima deles no caminho. E aí, no caminho da casa, no caminho do trabalho, no caminho do estudo, Jesus se aproxima no caminho. É um companheiro do caminho, da comunidade. E é no caminho que Jesus vai fecundando no coração dele. E aí esses homens vão no caminho, porque a vida é dinâmica, a vida é caminho, é saída para um objetivo. Não é assim, né? A vida é dinâmica. Mas Jesus não está fora, Ele é alguém que nos acompanha no caminho. E pode ser que depois dessa experiência a gente redirecione o caminho. Mas Ele nos acompanha no caminho. Meus irmãos, eu queria que a gente fizesse essas leituras. No seu trabalho, no caminho da família, onde a gente está, Jesus está ali. Nos acompanhando, nos interpelando, chegando junto, né? E aí eles vão também, a partir do contato, algumas experiências vão acontecer aqui, que vai abrir esses homens a experiência do ressuscitado. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Né? Eu penso que algumas coisas que o texto traz, a experiência do diálogo com Cristo. Um diálogo que faz o coração arder. Não é, tudo não é envolto nesse diálogo, que é oração pessoal, claro que é, mas que é mais, quer dizer, uma vida em diálogo com Jesus Cristo, e que vai fazendo o coração arder. Esse é um elemento importante. Segundo elemento importante, veja, eles vão abrindo coisa linda, a experiência para gerar. Segundo elemento, a Escritura.
Percebam, meus irmãos, que quando Jesus vai dizendo para eles o que é que a Escritura diz, Ana, em relação a ele, o que Jesus acaba dizendo é qual o sentido da história humana, do sofrimento, da dor, da morte e da vida. Qual o sentido da vida humana? Percebe? Enquanto eles mergulham na explicação que Jesus dá sobre a Escritura, eles mergulham na explicação do sentido da sua própria vida. Enquanto eles leem o que a Escritura diz sobre Jesus e quem é Jesus, eles mergulham na compreensão do sentido da própria existência. E olha que sentem o coração arder. Terceira experiência, a experiência da fraternidade. Essa de sentir, porque Jesus também se manifesta no outro. Né? Para ele era um viajante. Então ele sabia ali que abria o coração à hospitalidade. Fica aqui comigo. Né? Partilhar o pão é um ato de aliança. Companheiros, vem de comer o mesmo pão. Né? Companhia. Né? É o mesmo pão. Então é um ato de aliança. Né? Então é um ato de fraternidade. Então é muito bonito isso aqui, quer dizer, a experiência do ressuscitado acontece neste clima de fraternidade. E fundamentalmente, a gente sabe que a fração do pão é o que? A Eucaristia. Às vezes a fraternidade que nos abre, sobretudo, o ato supremo de fraternidade, que é o amor do próprio Deus que nos envolve no amor dele. A Eucaristia. Então para Lucas isso aqui está presente. Então veja como é interessante, meus irmãos, assim, né? A gente começou dizendo o seguinte: como a gente pode perceber a experiência de Jesus ressuscitado? E Jesus diz uma coisa, Maria, interessante: não me retenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Porque não me toques. É um pouco dizer assim, a experiência agora é diferente. Percebe? A experiência agora é diferente. A experiência agora é diferente. Os discípulos vivem uma experiência, mas nós somos chamados, agora nós, a reconhecer a presença do ressuscitado por outras vias. Este texto de Emaús nos ajuda a encontrar algumas das principais. A fraternidade, a Eucaristia. Agora a Eucaristia com um sentido profundo que é a Eucaristia para a vida. Porque a gente pode, às vezes, esvaziar a celebração do sacramento no nosso coração. A leitura profunda, rezada da Escritura, que nos fala de Deus e nos fala de nós. O diálogo com Cristo. A percepção de que Ele se faz presente não fora da vida, mas no caminho. E é bonito a gente ver que, no final de tudo isso, os discípulos também redirecionam o caminho, eles voltam para a comunidade e lá recebem o testemunho de que a experiência não era só deles. A comunidade confirma. É verdade. É como o carismático, né? Eu confirmo. Não é assim que a gente diz, né? Eu confirmo. A experiência é nossa, a experiência é objetiva. Cristo ressuscitou. Então Deus seja louvado por isso. Então, penso que esses dois textos, assim, nos ajudam muito. O que é que eu posso dizer mais sobre esse texto aí de Emaús? Eu penso que essa ideia da gente perceber, abrir os olhos para perceber a presença de Cristo através destas vias, nestes lugares, para ir abrindo a nossa vida para essa experiência consoladora, deixando que Ele se manifeste nessa suavidade, comprometendo-se com Ele, sem colocar muitas condições. Sentir o sabor desta maneira de Deus se manifestar, que é nova. Jesus diz lá no Evangelho de João: eu vou, mas eu volto a vós. Agora a experiência que a comunidade tem, porém, é uma nova experiência. Não é a experiência do Jesus histórico, mas é uma experiência também cheia de possibilidades. A experiência do Espírito, dos sacramentos, da igreja, compreende? Do testemunho dos santos, da palavra, iluminada pelo mistério de Cristo. A gente sim, cheia de possibilidades. Mergulhar nessa experiência.
para que as vendas caiam dos olhos. E a gente tenha mais clareza da presença do ressuscitado que nos acompanha. Até nessa comunidade aqui, ó, a gente tudo assim fraco, cheio de defeito, como a comunidade dos Coríntios. Mas o Senhor está presente. Até no caminho contrário, porque eles deviam voltar para Jerusalém. Eles não voltam, né? Mas o Senhor caminha ali. E ali vai ajustando os passos. É grande, né? Nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.